Há um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele nasce dentro, silencioso, persistente. É o cansaço de quem tenta melhorar, de quem observa a si mesmo, de quem vigia pensamentos, emoções, impulsos, de quem já entendeu que precisa mudar, mas começa a sentir que mudar dói. Muitas pessoas não falam sobre isso, porque acreditam que, ao se cansar, estão falhando espiritualmente. Como se a reforma íntima exigisse força constante, lucidez permanente, serenidade ininterrupta. Mas o Evangelho não ensina isso, e a doutrina espírita tampouco. A verdadeira transformação do espírito não acontece em linha reta. Ela acontece em ciclos, com avanços, recuos, pausas necessárias. Talvez você esteja exatamente aí, não desistindo da própria evolução, mas cansado de se cobrar tanto, cansado de vigiar cada pensamento, de se corrigir o tempo todo, de sentir que nunca é suficiente. Se isso ressoa em você, fique comigo. Este vídeo não é para exigir mais esforço, é para compreender o ritmo da alma, porque a reforma íntima não é uma corrida, é um caminho. E às vezes o espírito também precisa sentar à beira da estrada e respirar. Em algum ponto do caminho algo se confunde. A intenção de melhorar começa a se misturar com exigência, e sem perceber, a reforma íntima passa a pesar. Muitas pessoas acreditam que evoluir espiritualmente é nunca errar, nunca cair, nunca se irritar, nunca se cansar. Mas isso não é reforma íntima, é auto-julgamento disfarçado de espiritualidade. A doutrina espírita ensina que o progresso do espírito é gradual. Kardec deixa claro que avançamos por esforço contínuo, não por perfeição imediata. Quando transformamos a vigilância em rigidez, o espírito se contrai. E aquilo que deveria libertar começa a sufocar. Você começa a se observar, não para compreender, mas para se corrigir o tempo todo. E isso cansa, porque a alma não floresce sob pressão constante. Reforma íntima não é vigiar para punir, é observar para entender, é perceber para escolher melhor, quando for possível. Existe uma ideia silenciosa que machuca muitas pessoas, a de que o cansaço espiritual é sinal de queda. Mas isso não vem do Evangelho, vem da comparação, da idealização, da pressa. Jesus nunca exigiu constância perfeita. Ele acolheu os cansados, os que vacilaram, os que precisaram parar. O espírito não retrocede porque se cansa. Ele se cansa porque está trabalhando. Há um tipo de exaustão que nasce do excesso de esforço interno, de tentar sustentar, sozinho, mudanças que ainda estão sendo aprendidas. O Espiritismo nos ensina que cada espírito tem seu tempo, seu ritmo, sua história. Cansar não significa desistir. Às vezes, significa apenas que a alma precisa de pausa para integrar o que já compreendeu. Vigiar não é vigiar-se com dureza, é vigiar com lucidez. A vigilância ensinada pelo Cristo não é um estado de alerta tenso, é um estado de presença amorosa. Quando você se observa com dureza, a mente se fecha, o coração se defende, e a transformação se torna pesada. Mas quando a observação é gentil, o espírito aprende sem se ferir. Allan Kardec explica que o progresso moral é resultado da consciência aplicada, não da culpa repetida. A vigilância saudável pergunta: o que posso aprender com isso? A vigilância rígida acusa: por que você ainda é assim? Uma educa, a outra esgota. Se a sua reforma íntima está cansando, talvez não seja excesso de consciência. Talvez seja falta de gentileza consigo mesmo. Em muitos caminhos espirituais fala-se muito de esforço, pouco de misericórdia. Mas no Espiritismo, a misericórdia não é um prêmio para quem acerta. É um método de aprendizado. Deus não educa o espírito pelo cansaço extremo, educa pela repetição amorosa das oportunidades. Quando você falha e reconhece, não está se afastando da luz. Está se aproximando da verdade sobre si mesmo. A misericórdia começa quando você entende que ainda está em processo. E que processo não é linha reta. Jesus não disse: sede perfeitos agora. Disse: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito.
um convite ao vir a ser, não a cobrança imediata. Sem misericórdia, a reforma íntima vira um peso. Com misericórdia, ela se torna um caminho possível. Existe um tipo de pausa que não é fuga, é assimilação. O espírito também precisa descansar para que a consciência se reorganize. Assim como o corpo precisa de sono para integrar o aprendizado do dia, a alma precisa de silêncio para integrar suas transformações. Cansar não significa parar de crescer. Às vezes, significa que algo novo está sendo reorganizado por dentro. Kardec nos lembra que o progresso ocorre tanto no esforço quanto na reflexão. Forçar além do limite interno não acelera a evolução, apenas cria resistência. Descansar não é abandonar a reforma íntima, é permitir que ela continue sem violência interior. Muitas dores espirituais não nascem do erro, nascem da comparação. Você olha para outros caminhos, outras pessoas, outras posturas espirituais e pensa: por que comigo é tão difícil? Mas cada espírito carrega memórias diferentes, marcas diferentes, ritmos diferentes. A doutrina espírita ensina que ninguém começa do mesmo ponto. Comparar-se é ignorar a própria história espiritual. A reforma íntima não pede comparação, pede honestidade. O único critério real de avanço é estar hoje um pouco mais consciente do que ontem, mesmo que ainda cansado. Cair não invalida o percurso. Cair revela onde ainda há aprendizado. O problema não é a queda, é o que fazemos com ela. Quando você transforma cada falha em prova de incapacidade, o caminho se torna pesado demais. Mas quando entende a queda como parte do processo educativo, ela se torna professora, não sentença. O Espiritismo não romantiza o erro, mas também não o condena eternamente. Ele ensina responsabilidade sem desespero. Se a reforma íntima cansou, talvez seja a hora de trocar a rigidez pela constância gentil. Existe uma diferença sutil e profunda entre perseverança e violência interior. Perseverar é continuar com consciência. Violentar-se é continuar com culpa. A doutrina espírita nos ensina que o progresso do espírito é inevitável, mas nunca apressado à força. Quando você insiste além do limite interno, a alma se fecha. Quando você persevera com gentileza, ela se abre. Jesus nunca chamou ninguém pelo cansaço extremo. Chamou pelo amor que sustenta. Talvez a reforma íntima não esteja pedindo mais esforço, mas mais escuta. Escuta do próprio limite. Escuta do tempo interno. Escuta do que ainda dói. Continuar não significa acelerar. Às vezes, significa apenas não desistir de si. Há dias em que a consciência está clara, mas as forças estão baixas. E tudo bem. A evolução espiritual não acontece apenas nos dias inspirados. Ela se consolida nos dias comuns. E, especialmente, nos dias cansados. O espírito amadurece quando aprende a seguir sem entusiasmo exagerado, mas com fidelidade interior. Continuar, nesses momentos, não é fazer mais. É não se abandonar. É manter o compromisso silencioso com a própria transformação, mesmo quando ela parece lenta. Kardec nos lembra que cada pequeno avanço já é vitória real do espírito. Mesmo que ninguém veja, mesmo que você quase não perceba, nem toda transformação é visível, nem todo avanço faz barulho. Algumas mudanças acontecem no modo como você reage, no silêncio que você escolhe, na pausa antes da resposta. O espírito cresce quando aprende a não repetir automaticamente o que já não faz sentido. Talvez a reforma íntima esteja acontecendo em camadas profundas, onde o olhar ainda não alcança, e o cansaço seja apenas o sinal de que algo antigo está se reorganizando. Não subestime os processos silenciosos. Eles costumam ser os mais duradouros. Se a reforma íntima cansou, talvez não seja sinal de fracasso. Talvez seja sinal de verdade. Verdade sobre seus limites, sobre seu ritmo, sobre sua humanidade espiritual. A doutrina espírita não exige pressa. Exige consciência. Não exige perfeição imediata. Exige sinceridade no caminho. Se hoje você só consegue seguir devagar, siga devagar. Mas siga com presença. Porque o espírito aprende não apenas quando avança,
mas também quando respeita o próprio tempo. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.